Olá pessoal, estamos aqui para mais um novo vídeo no nosso canal do YouTube. Meu nome é André Lafayette, sou professor e coordenador de Clínica Médica do grupo Eu Médico Residente. Se você não nos segue no canal, gostar do nosso material, passe a nos seguir. Se gostar desta aula de hoje, dê um like, curtam bastante, porque tem muito material legal que vai ser muito útil para a prova de residência e também vai ser útil para a prática clínica. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito relevante de clínica médica. Vamos falar a respeito de derrame pleural, investigação e tratamento de alguns derrames pleurais específicos. Então vamos começar aqui. Inicialmente, trago para vocês uma questão da CESP-E 2018, acesso direto. Pausem um pouco o vídeo, tentem resolver, que a gente vai começar a falar um pouco sobre esse assunto. Então, definição de derrame pleural. É o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Habitualmente, o espaço pleural é ocupado por apenas uma quantidade muito ínfima de líquido, 5 a 15 ml, que não aparece ao exame físico, não aparece ao exame radiológico. Então, o acúmulo de líquido no espaço pleural é chamado de derrame pleural e ele é sempre, preste atenção, anormal. Então, não tem derrame pleural normal, é sempre anormal e requer uma investigação para uma patologia subjacente causa deste derrame. Então, tem que investigar. Em relação à propedêutica diagnóstica, o fluxo diagnóstico do derrame pleural, a gente começa, evidentemente, com o quadro clínico, depois a gente vai para o exame físico, exames de imagem, especialmente a radiografia de tórax, e em último caso, o melhor exame que a gente tem para dar o diagnóstico do derrame pleural é a toracocentese diagnóstica. Então, esse é o passo a passo do fluxo diagnóstico de um paciente com derrame pleural. Em relação ao quadro clínico, dor torácica é o principal sintoma, é o sintoma mais comum. Ela costuma ser do tipo pleurítica quando envolve a pleura parietal, porque é essa que tem receptores de dor. Dor pleurítica é aquela que piora com o movimento respiratório. A depender do tamanho do derrame, da capacidade cardiopulmonar de base do indivíduo, a gente pode ter o achado de dispneia. A gente também pode ter tosse, mais uma vez, dependendo da etiologia primária e da extensão do derrame pleural. Um tipo de dispneia muito curioso que a gente pode observar no derrame pleural é a trepopneia. Enquanto a ortopneia é quando o indivíduo tem dispneia com decúbito dorsal, a platipneia é quando tem dispneia com a ortostase, trepopneia é quando ele deita para o lado são. Por quê? O indivíduo que tem derrame pleural, ele procura assumir essa posição que está aqui na figura. Ele deita para o lado acometido, o lado doente, porque ele livra o pulmão bom para que ele possa se expandir livremente. Porém, quando ele deita para o lado sã e coloca o lado que tem um derrame pleural para cima, o derrame pleural restringe a expansão pulmonar e ele piora da dispneia. Então, por uma situação até instintiva, o indivíduo tenta assumir essa posição com o derrame pleural para baixo. Quando ele deita o contrário, ele tem a dispneia chamada de trepopneia. Ok? Em relação aos achados de exame físico, preste atenção. A gente vai ter um murmúrio vesicular diminuído ou até mesmo abolido, dependendo da extensão do derrame. Frêmito tóraco-vocal diminuído ou abolido. Lembrando que meios líquidos conduzem pior o som, por isso que o frêmito tóraco-vocal é diminuído. Teremos maciçez à percussão, então a percussão do tórax vai provocar uma maciçez. Egofonia, o que significa isso? Se a gente lembra quando criança, a gente ficava dentro da piscina, submersa, e uma outra pessoa falava ou do lado de fora da piscina ou dentro da própria piscina, a gente escutava um som meio anasalado e com pouca nitidez. Então é isso que a gente escuta também. Coloca o estetoscópio no tórax do indivíduo com derrame pleural, pede para emitir algum som, fala alguma coisa, e a gente escuta esse som anasalado. A isso a gente dá o nome de egofonia. Em derrames pleurais extensos, a gente pode observar um abalamento do tórax e desvio do ictus e da traqueia, desvio das estruturas do mediastino para o lado contralateral. É o inverso da atelectasia que puxa o mediastino, ou seja, desvia para o lado ipsilateral. No derrame pleural, desvia para o lado contrário, lado contralateral. Exame de imagem. O exame mais simples, mais disponível e mais fácil de interpretar é a radiografia de tórax. Na PA, incidência posterior anterior, a gente já começa a observar uma obliteração do seio costofrênico lateral quando temos 175 a 200 ml. Quando a gente tem derrames maiores, o derrame pode assumir esse formato aqui em parábola, com cavidade para cima, chamada de parábola de Damosier, certo? Na incidência em perfil, a sensibilidade é maior. A gente observa a obliteração do seio costofrênico posterior quando temos 75 a 100 ml de líquido. E na incidência em Laurel, que o indivíduo fica em decúbito lateral para o lado do derrame, tem uma sensibilidade ainda maior. Com cerca de 50 a 75 ml, a gente já consegue observar o derrame. E ele adquire esse formato aqui quando ele é livre, não aloculado. E quando a gente tem, pessoal,
uma espessura dessa lâmina de líquido maior do que 10 milímetros ou maior do que 1 centímetro, isso sinaliza para uma quantidade de 200 a 300 ml de líquido pleural e nos autoriza a fazer uma toracocentese diagnóstica às cegas, sem ser guiada por ultrassom, de forma segura. Então, com a radiografia de tórax, a gente consegue estimar o tamanho do derrame e saber se a toracocentese ela é segura. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão da CSPE 2018, acesso direto. Um paciente tabagista, 20 anos, tabagista há 20 anos, chegou à emergência com queixas de dispneia progressiva há 15 dias. Ao exame físico, notava-se ausência de murmúrio vesicular e frêmito tóraco-vocal. Então, isso não é consolidação pulmonar. Consolidação pulmonar, a gente tem diminuição do murmúrio, mas a gente tem aumento do frêmito tóraco-vocal. Em hemitórax direito, com maciçez, a percussão, além de desvio do ictus para o lado contralateral. Então, isso é o quê? Isso é um derrame pleural. Assinala a alternativa que indica a hipótese diagnóstica mais provável para o caso descrito. Letra A. DPLC complicado por pneumonia lobar à direita? Não. Pneumonia, a gente tem aumento do frêmito tóraco-vocal. Então, letra A, não. B. Carcinomatose pleural à direita? Carcinomatose pleural é uma doença que cursa com o quê, pessoal? É uma metástase de um carcinoma para a pleura e cursa com derrame pleural neoplásico. Então, é uma possibilidade, é uma síndrome de derrame pleural. C. Tumor endobrônquico complicado com a atelectasia do pulmão direito. A atelectasia provocaria diminuição do frêmito, maciçez da percussão, ausência de murmúrio, sim, mas o desvio do ictus é para o lado ipsilateral. Puxa o mediastínio e não para o lado contralateral. Pneumotórax espontâneo à direita, nem pensar, né? Pneumotórax, a gente não tem maciçez da percussão, a gente tem um hipertimpanismo, tem muito ar, tá certo? Então, aqui não é pneumotórax, mas pneumotórax a gente também tem diminuição do murmúrio, a gente tem diminuição do frêmito, desvia as estruturas do mediastino para o lado contralateral, mas a percussão é timpânica e não maciça. A telectasia do pulmão esquerdo por aspiração de corpo estranho, a telectasia do lado esquerdo poderia justificar o desvio do mediastino para este lado, mas não justificaria os achados de diminuição do murmúrio, de frêmito e de maciçez do lado direito, também não. Então, essa é uma síndrome de derrame pleural, uma causa de derrame pleural a gente tem aqui na nossa letra B de bola. Vamos seguir aqui. Mais uma questão para a gente. Dessa vez, SUS São Paulo, acesso direto 2019. Pausem um pouco o vídeo, tentem responder, que a gente vai falar da parte mais importante de derrame pleural. Vamos falar, pessoal, da toracocentese. Então, toracocentese diagnóstica, nesse caso, é o exame mais importante para esclarecer a etiologia de um derrame pleural. Se a gente tem um indivíduo com um derrame pleural novo, sem uma causa aparente, está indicada a toracocentese diagnóstica. E são raras as contraindicações. Por exemplo, vai contraindicar se tiver líquido insuficiente, por motivos óbvios, a gente não vai conseguir retirar o líquido. Se tiver infecção de pele no sítio de punção, ou então se o paciente tiver uma diátese hemorrágica, uma coagulopatia grave. Geralmente é um procedimento simples, essa toracocentese diagnóstica. E o que é que a gente avalia na toracocentese? Além do aspecto macroscópico do líquido, por exemplo, se tiver um líquido leitoso, pode sugerir, por exemplo, um quilotórax. Se tiver pus, sugere infecção ou empiema. Se tiver cheiro de urina, sugere um urinotórax. Mas os achados que vão mais ajudar no diagnóstico diferencial são esses aqui. Então, a gente pode começar com a bioquímica, entre eles a adenosina deaminase, celularidade com contagem diferencial hematócrito, pH, especialmente se suspeita de infecção, microbiologia, a gente pode fazer GRAM, cultura e pesquisa do bacilo da BK, pesquisa do BAR, além de anatomia patológica, pesquisa de células neoplásticas no líquido pleural e a gente ainda pode fazer uma biópsia da pleura com análise histopatológica. De todos esses exames, o principal, mais importante, aquele que vai diferenciar dois grandes grupos de derrame pleural é a análise de proteína total e DHL, tá certo? Que a gente avalia através da bioquímica, porque são esses parâmetros que vão formar os critérios de Leitz. Os critérios de Leitz foram criados lá na década de 70 e até hoje são úteis para a gente diferenciar os dois grandes grupos de derrame pleural, diferenciar transudato de exudato. E como é que a gente faz essa distinção? 3 são os critérios de Leitz. A gente tem 2 critérios para o DHL, então D de 2, e um critério para a proteína total. A gente faz a análise tanto do líquido pleural quanto do sangue. Quando a gente tem a relação de proteína total do líquido pleural sobre do sangue maior do que 0,5, DHL pleural maior sobre o do sangue maior do que 0,6, ou então DHL pleural maior do que 2/3 do limite superior do DHL sérico, a gente tem positividade dos critérios de Leitz. Se a gente tem apenas um desses critérios positivos, fechou como exudato. Se nenhum deles é positivo, nós temos um transudato.
existe uma situação, pessoal, em que a gente pode confundir um transudato sendo classificado erroneamente como exudato. Isso acontece em 15 a 25% dos casos. Situação mais comum é o indivíduo com insuficiência cardíaca, que é uma causa clássica de transudato, é a principal causa de derrame pleural no dia a dia. O indivíduo faz diurético, que a gente pode ter um aumento da concentração de proteína no líquido pleural e parecer ser um exudato. Então, nessas situações em que a gente tem um quadro clínico sugestivo de transudato, mas o estudo do líquido mostra exudato, a gente pode lançar mão do gradiente soropleural de proteína ou de albumina, que é gradiente, é subtração e não relação e não divisão. Então, se a gente tiver o gradiente soropleural de proteína maior do que 3,1, ou então de albumina maior do que 1,2, fecha como exudato. Então, nesse cenário de IC, que mostra exudato, a gente pensa que está errado o exame, que é um transudato, a gente pode lançar mão do gradiente soropleural de proteína ou de albumina para tirar a dúvida. Então, vou trazer aqui para a gente alguns exemplos clássicos de transudato e de exudato. Então, transudato é a causa principal de derrame pleural no nosso dia a dia, insuficiência cardíaca. Síndrome nefrótica, cirrose hepática também são causas de transudato. E aqui, curioso, o TEP ele pode ser causa de transudato, mas em apenas 20% dos casos. Então, cuidado, a maioria dos casos de TEP, 80% a 85% cursa com exudato. Às vezes as provas trocam esses percentuais para confundir o aluno. Principais causas de exudato: pneumonia, tuberculose, malignidade, câncer. Cuidado, pessoal, hipotireoidismo, na maioria das vezes, é causa de exudato. Embora o racional fosse a gente pensar que hipotireoidismo cursasse mais frequentemente com transudato, isso não é verdade. Geralmente o hipotireoidismo cursa com exudato. E quando a gente fala de transudato, pessoal, a gente geralmente tem uma pleura saudável. O que a gente tem é um desequilíbrio nas forças que regem a formação do líquido pleural, forças hidrostáticas e forças coloidosmóticas. Então, quando a gente identifica um transudato, a gente vai investigar uma causa sistêmica daquele derrame pleural e tratar aquela causa. Não precisa mais estudar o líquido pleural nem a pleura. Porém, se a gente identifica um exudato, a gente precisa progredir na investigação etiológica porque aquela pleura está doente. Pleura doente é que causa exudato, certo? Então vamos voltar aqui para a questão da SUS São Paulo. De acordo com os critérios tradicionais de Light, um derrame pleural é definido como exudato se apresentar. Letra A. A razão de proteína sérica sobre proteína do líquido pleural maior do que 0,6 não é o contrário. A proteína do líquido pleural sobre a sérica não é maior do que 0,6, maior do que 0,5. B. DHL do líquido pleural maior que 50% do limite superior DHL sérico, não, maior do que 2/3. C. A razão proteína do líquido pleural sobre proteína sérica maior do que 0,5 ou razão do DHL do líquido pleural maior do que o DHL sérico maior do que 0,6. Perfeito. D. Colesterol do líquido pleural acima de 50% do colesterol sérico. Não, isso não é critério de Light. E albumina no líquido pleural também não é critério de Light. Então, critério de Light para exudato está aqui exposto na letra C de casa. Resposta desta questão, ok? Vamos seguir agora. Falar um pouquinho a respeito de outros estudos do líquido pleural. Por exemplo, a gente pode estudar glicose e pH. Glicose baixa menor do que 60, pH menor do que 7,3, geralmente reflete uma situação de inflamação na cavidade pleural. O que é que acontece? Quando a gente tem muito leucócito trabalhando, ele faz um metabolismo anaeróbio da glicose. Então, consome glicose, causa queda da glicose, e como o metabolismo é anaeróbio, gera ácido lático, que faz o pH cair. Então, derrame parapneumônico complicado ou empiema, derrame associado a câncer, derrame maligno, tuberculose pleural, lúpus, ruptura de esôfago e artrite reumatoide podem causar glicose baixa e pH baixo no líquido pleural. Dica importante, transudato tem glicose pleural normal, uma glicose pleural igual à glicose sérica. Em relação à amilase maior do que 200, o que é que pode causar a elevação de amilase? Patologias de pâncreas, então, cisto pancreáticos, câncer de pâncreas, pancreatite, mas ruptura esofágica pode causar elevação da amilase, geralmente a amilase salivar, assim como o câncer de pulmão também pode levar a uma elevação da amilase salivar dentro do líquido pleural. A adenosina deaminase, maior do que 40 a 60. A adenosina deaminase é um enzima necessário para o metabolismo das purinas. O seu uso mais conhecido é para diagnóstico de tuberculose, mas ele também pode ser utilizado para empiema, artrite reumatoide, linfoma, câncer de pulmão. Então não é só a tuberculose que eleva o ADA, cuidado com isso. Mas dentro de um quadro clínico típico de tuberculose, um ADA elevado sugere e muito tuberculose. Mas empiema, artrite reumatoide, linfoma,
e câncer de pulmão também podem elevar o ADA, ok? Vamos aqui. Questão da ANRIGS, Rio Grande do Sul, 2018, R3 de Clínica Médica. Em que situação pode haver elevação da amilase no líquido pleural? Diabetes, nem mellitus, nem insípidos. Lúpus eritematoso sistêmico, tuberculose também não. Podem levar o quê? A queda de glicose e de pH. Mas o que eleva a amilase? Patologias do pâncreas, ruptura esofágica e câncer de pulmão. Ruptura esofágica e câncer de pulmão, geralmente é a amilase salivar. Resposta simples dessa questão, letra C de casa. Vamos adiante. Questão agora da SUS 2020, acesso direto, enunciado grande. Pausem, leiam com cuidado, tentem responder, essa questão é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho agora a respeito do derrame pleural infeccioso. Quando a gente tem uma infecção do parênquima pulmonar, pode ser uma pneumonia, pode ser um abscesso pulmonar associada a um derrame pleural, esse derrame pleural ganha um nome diferente. A gente chama de parapneumônico. E ele pode ser de 3 tipos. A abordagem é totalmente diferente para esses 3 tipos. Pode ser não complicado, complicado em graus mais extremos de maior gravidade, a gente pode ter um empiema, franca infecção do espaço pleural. Então, quais as fases evolutivas do derrame pleural infeccioso parapneumônico? Na primeira fase, a fase exudativa, como o próprio nome diz, a gente tem um exudato inflamatório caindo no espaço pleural. A gente não tem invasão propriamente dita por um agente infeccioso. Então, teremos aumento de mediadores inflamatórios, mas o líquido, nesse momento, o líquido pleural, ele é asséptico, ele é estéril. Na segunda fase, a fibrino-purulenta, a gente tem invasão do líquido pleural por bactérias, começam a se proliferar lá, então não é um líquido mais asséptico. E temos a formação de fibrinas, tá certo? A formação de septos de fibrinas, então a gente já pode ter derrames pleurais loculados. Se isso progredir, não houver nenhuma intervenção, nenhum tratamento adequado, iremos para a fase organizante. Nesse caso, a gente tem um espessamento pleural, a pleura forma uma carapaça fibrosa envolvendo o pulmão, impedindo que esse pulmão se expanda adequadamente, e a fase conhecida como encarceramento pulmonar. Aqui só tem jeito com cirurgia. A gente vai ter que fazer a famosa decorticação pulmonar com cirurgião torácico. Derrame pleural não complicado. A definição pelo estudo do líquido. Ele é estéril, como a gente já falou, então não vai corar pelo grano, nem vai positivar na cultura. pH elevado ainda, DHL baixo e glicose também normal. Quando ele se mostra complicado, a gente pode ter coloração pelo GRAM, a gente vai ter pH baixo, DHL elevada, maior do que 1000, glicose menor do que 40, 60, dependendo da referência. E no empiema, a gente tem os mesmos achados do derrame complicado. Aqui o GRAM costuma ser mais frequentemente presente, a coloração pelo GRAM. pH também baixo, DHL aumentado e glicose baixa. Mas o que chama atenção mesmo no empiema, pessoal, é a presença de pus. Se a gente punciona um líquido pleural e encontra pus, isso é igual a empiema, a gente não precisa fazer mais estudo nenhum, ok? E como é que a gente trata? O tratamento do derrame pleural parapneumônico, quando ele é um derrame pequeno, não complicado, a gente faz só antibiótico terapia que vai resolver. Mas no derrame pleural parapneumônico complicado, no empiema, a gente tem que fazer intervenção. Tem que fazer intervenção cirúrgica. O grau de intervenção vai depender dos achados. Mas o antibiótico, no caso do derrame pleural, tem que ser um antibiótico por um tempo mais estendido, pelo menos 3 semanas, alguns autores colocam 4 a 6, e tem que ter cobertura para anaeróbio. Mesmo que a gente não isole o anaeróbio na cultura do líquido pleural, algumas séries mostram que até 40% tem infecção polimicrobiana, incluindo anaeróbio. Anaeróbio é difícil de isolar em cultura. Só vai isolar em centros que tem máquinas modernas que conseguem isolar anaeróbio. Então, mesmo que a gente não isole anaeróbio no líquido pleural, a gente tem que cobrir. Então, faz amoxicilina clavulanato, AMP, Subactam, piperacilina, tazobactam, carbapenem com uma combinação de ceftriaxona e clindamicina. E o que cai muito em prova é quando a gente vai fazer intervenção cirúrgica diante de um paciente com derrame parapneumônico. Então, se tiver pus, empiema, está indicada a intervenção cirúrgica, drenagem, não há o que discutir. Se houver coloração pelo GRAM ou cultura positiva, também. Sinais de derrame parapneumônico complicado, pH baixo ou glicose baixa. Se esse derrame pleural for loculado, é uma indicação de intervenção. Se for um derrame grande, ocupando mais de metade do hemitórax, ou se tiver essa alteração aqui, esse sinal na tomografia de tórax com contraste, chamada split pleural sign, o que é que significa? A gente vai ter o líquido pleural lá loculado e a gente vai ter uma hipercaptação de contraste na pleura que envolve aquele derrame loculado. Isso é sinal de empiema num contexto de derrame parapneumônico, também indicação de intervenção cirúrgica. Então vamos lá. SUS 2020, acesso direto.
Paciente masculino, 26 anos, internado há 3 dias, com quadro de tosse produtiva, febre e dor torácica à esquerda, iniciado uma semana antes da admissão. Então, quadro de PAC, pneumonia adquirida na comunidade. A ausculta pulmonar apresentava-se com murmúrio vesicular reduzido em 2/3 de hemitórax esquerdo e frêmito tóraco-vocal reduzido na mesma localização. Se tem redução do frêmito, não é só pneumonia, tem o quê? Tem derrame pleural associado. Encontra-se em uso ceftriaxona e azitromicina, esquema legal, hoje mantendo o quadro clínico e exame físico semelhante ao da admissão, então não está melhorando. Ultrassonografia mostrou derrame pleural ocupando 2/3 inferiores do hemitórax esquerdo, sendo submetida a toracocentese com retirada de 60 ml de líquido citrino, cuja estudo mostrou um pH baixo, glicose também baixa, celularidade aumentada às custas de neutrófilos polimórficos nucleares, isso significa inflamação aguda, com característica de exudato. Cultura do líquido pleural ainda está em andamento. Qual das opções abaixo descreve a conduta adequada a ser realizada no contexto clínico descrito? O antibiótico está inadequado, ceftriaxona e azitromicina para esse paciente? Não, o antibiótico está adequado. Mas por que ele não está respondendo? Porque ele complicou com o derrame pleural, nesse caso um derrame parapneumônico, com sinais de complicação. pH baixo, glicose baixa e, além disso, ocupa mais da metade do hemitórax, ocupa 2/3. Então, tem que ter intervenção. Não adianta mudar o esquema de antibiótico, não é falta de espectro do antibiótico, aí é falta de intervenção. Funciona como uma infecção abscedada, como um abscesso. Se a gente não drena o abscesso, não adianta só fazer antibiótico. Então, letra A. Ampliar esquema antimicrobiano, não há necessidade de ampliar, o esquema está adequado, a gente tem que intervir no tórax. B. Manter conduta atual até resultado de cultura obtido do líquido pleural, não tem que ter intervenção, doença não está melhorando. C. Realizar tomografia de tórax e indicar decorticação se derrame pleural estiver livre, não precisa tomografia de tórax nesse caso, e a gente não indica decorticação quando estiver o derrame livre, a gente indica como o derrame estiver loculado, quando a gente tiver um pulmão encarcerado. E D. Realizar a drenagem pleural com posicionamento de dreno na cavidade acometida, esse é o tratamento. Mantém o antibiótico e faz a drenagem pleural, que muito provavelmente esse indivíduo vai melhorar. Resposta, letra D. Vamos adiante. Questão agora da Unicamp 2018, R3 de Clínica Médica. Essa fica com vocês e a gente vai falar um pouquinho a respeito de outras especificidades de derrame pleural. Vamos falar um pouquinho do derrame pleural neoplásico. Quando o indivíduo tem um câncer e desenvolve um derrame pleural, a sobrevida média passa a ser de 3 a 12 meses. Por que a sobrevida cai tanto? É porque o derrame pleural é que mata o indivíduo? Não. Mas se o indivíduo tem um derrame pleural neoplásico, significa o quê? Infiltração metastática do tecido pleural por células malignas. Dificilmente a gente tem um derrame pleural por um tumor primário da pleura. Então, os indivíduos que fazem derrame pleural neoplásico têm doenças metastáticas, doenças em estágio avançado. Os 3 principais subtipos de câncer que levam a derrame pleural, 75% dos casos deverá ser adenocarcinoma de pulmão, câncer de mama ou linfoma. Esses 3 perfazem 75% dos casos. Geralmente, os derrames pleurais neoplásicos são unilaterais, volumosos e recorrentes. O que é que acontece? A gente drena, faz uma toracocentese de alívio, esvazia o tórax e aí alguns dias, algumas semanas depois, o paciente está lá com o pulmão, o hemitórax cheio de líquido novamente. Sintomas. Dispneia, dor torácica, tosse são sintomas usuais de qualquer paciente com derrame pleural. E como é que a gente faz o diagnóstico? Uma coisa interessante, marcador tumoral, independente de qual seja ele, CEA, CA125, CA15.3, não deve realizar de rotina, tem baixa aplicabilidade clínica. A gente faz o diagnóstico através de 3 possibilidades. Citologia oncótica tem uma sensibilidade apenas 50% a 65%, mas a especificidade é altíssima, então em serviço que tem o hábito de fazer citologia oncótica, que tem a expertise, a sensibilidade aumenta e a especificidade é muito boa. Mas a biópsia pleural às cegas tem uma sensibilidade um pouco melhor, 40% a 75%, e a biópsia guiada por toracoscopia tem uma sensibilidade melhor ainda, chega até 96%. Por que a guiada é melhor do que as cegas? Porque o acometimento da pleura pela infiltração metastática costuma ser heterogêneo. Então, se a gente faz uma biópsia às cegas, a gente pode pegar uma parte da pleura que não está doente. Se a gente vai com a toracoscopia, seja por vídeo, seja aberta, a gente visualiza que porção da pleura está doente e faz a biópsia guiada naquele território, a gente aumenta a acurácia, a chance de dar o diagnóstico. Ok? Uma coisa importantíssima sobre o tratamento do derrame pleural neoplásico. O tratamento, pessoal, ele é paliativo. Visa melhorar a qualidade de vida. Por quê? Porque o indivíduo já tem doença metastática, então não é mais curativa. Então, que parâmetros a gente vai avaliar para decidir qual o tratamento? Saber se é uma doença que controla bem após quimioterapia. Se controla bem após quimioterapia, a gente talvez só precise esvaziar o tórax e a quimioterapia vai conseguir controlar o derrame.
Saber se aliviou a dispneia após a drenagem. Se a gente drenou o tórax do indivíduo e a dispneia não aliviou em nada, a gente não tem que se preocupar com o derrame pleural, porque não era ele que estava causando o desconforto. Saber se houve expansão pulmonar após drenagem, porque se não houve expansão pulmonar após a drenagem, não adianta a gente fazer intervenção naquela pleura. A gente tem que descobrir por que o pulmão não expandiu. Status performance é fundamental. Se o indivíduo tem um status performance muito ruim, ele é o tempo todo acamado, uma sobrevida baixa, então não adianta a gente fazer intervenções agressivas que vão gerar desconforto sem nenhuma grande melhora clínica. Avaliar se tem presença de linfangite pulmonar. Linfangite pulmonar, pessoal, é um quadro dramático. O indivíduo evolui com dispneia e é muito ruim, dificilmente responde a tratamento. Então, se tem linfangite associada, dificilmente o tratamento do derrame pleural vai melhorar a qualidade de vida. E entre as opções, a gente tem toracocenteses repetidas. Quando o indivíduo precisa de toracocenteses repetidas em intervalos menores do que um mês, a gente geralmente precisa de uma intervenção mais definitiva. E a gente pode fazer a pleurodese, pode ser uma pleurodese química ou então abrasão mecânica, e a gente vai provocar uma irritação, uma lesão nas membranas pleurais, vai fazer com que uma funda a outra, obliterando o espaço pleural. Ou a gente pode colocar um dreno tubular permanente, um dreno mais fininho, e orientar a família ou o próprio paciente que quando tiver dispneico, quando o tórax encher, ele vai lá, abre o dreno e esvazia em casa mesmo, em domicílio, com todos os cuidados de asepsia. Sobre tuberculose pleural. A tuberculose pleural é o segundo sítio mais comum de tuberculose em indivíduos imunocompetentes. Então, falou em tuberculose extrapulmonar, o sítio mais comum é o pleural em imunocompetentes, porque imunossuprimidos são os linfonodos. Então, é sempre um exudato, glicose baixa, há um predomínio de mononuclear, eosinófilos e células mesoteliais geralmente estão ausentes ou em pequena quantidade. Se a gente tiver muito eosinófilo, ou então quantidade maior do que 5% de células mesoteliais, pense em outro diagnóstico. A adenosina deaminase é muito útil para o tratamento, para o diagnóstico e tratamento empírico. O que é que acontece? Se a gente tem um exudato com predomínio de mononucleares, pelo menos 75% de mononuclear, e a gente tem um ADA maior do que 40 ou 60, estamos autorizados a fazer o diagnóstico empírico de tuberculose e começar a tratar. Se o ADA é menor do que 40, dificilmente isso será tuberculose, a sensibilidade é muito boa, ok? E como a gente faz o diagnóstico de tuberculose pleural, baciloscopia do líquido pleural é muito ruim, sensibilidade de apenas 5 a 10%. Cultura do líquido pleural melhora um pouco, apenas um pouco, vai para 20 a 37%, mas o melhor mesmo, pessoal, é a biópsia pleural. E aqui pode ser uma biópsia às cegas, não precisa ser guiada por toracoscopia, porque geralmente o envolvimento da pleura pela tuberculose ele é mais homogêneo do que pelo câncer, pelas neoplasias. Quando a gente identifica no histopatológico granuloma caseoso, isso acontece 50 a 97%, podemos fazer o diagnóstico presuntivo de TB e começar a tratar. E o padrão ouro, de fato, é a cultura para PK, positivo em 40 a 80%, mas demora muito, geralmente a cultura demora 45 a 60 dias. Tratamento de tuberculose pleural é igual ao de tuberculose pulmonar. Esquema Ripper por 2 meses e depois rifampicina e isoniazida na fase de manutenção por mais 4 meses. Ok? Vamos treinar aqui uma questão, da Unicamp 2018, R3 de Clínica Médica. Homem, 29 anos, sem doenças prévias, relata dor torácica ventilatória dependente na base do hemitórax esquerdo, sudorese noturna e anorexia há 2 semanas. Realizou radiografia de tórax que evidenciou derrame pleural à esquerda, toracocentese, tem um pH 7,33, 890 leucócitos com predomínio de linfócitos de mononuclear, glicose normal, proteína aumentada 4,3, assim como DHL 677. Então confirmou que é um exudato. Proteína aumentada e DHL maior do que 2/3 do limite superior sérico, geralmente isso fica em torno de 200. Raras células mesoteliais, raras. Adenosina deaminase elevada de 61. Então a gente tem um paciente com quadro clínico compatível com TB pleural, tem um predomínio de linfonucleares e que tem um ADA maior do que 60. Então o diagnóstico presuntivo é de TB. Mas vamos adiante. O material foi enviado para a cultura de bactérias, micobactérias e fungos, realizado ao mesmo tempo biópsia da pleura com agulha de Cope, retirados 3 pequenos fragmentos, com a análise histopatológica teve o resultado normal. A conduta é: se teve histopatológico normal, afastou o TB pleural? De forma alguma. A sensibilidade não é 100%, mas tem um exudato com predomínio de linfócito de mononuclear e com ADA maior do que 60, estamos autorizados a fazer o diagnóstico presuntivo de TB e começar a tratar enquanto a gente aguarda o resultado da cultura, que vai demorar 1 mês e meio a 2 meses. Então, letra A, solicitar fator antinuclear e fator reumatoide, não dá porque pensar em lúpus aqui ou em artrite reumatoide. B, iniciar tratamento para tuberculose pleural. O diagnóstico é presuntivo de TB pleural, podemos começar.
Realizar a biópsia de pleura a céu aberto não precisa, pessoal. A gente ainda está aguardando o resultado da biópsia às cegas. E D, aguardar o resultado de cultura do líquido pleural, não. Isso vai demorar 45 a 60 dias. O indivíduo está assintomático. Então, a gente começa o tratamento empírico enquanto aguarda o resultado da cultura para tuberculose, gabarito, letra B. Mais uma questão. CSPE 2017.2, acesso direto para a gente encerrar a conversa de hoje. Então, vamos resumir vários tipos de derrames pleurais. Que é a alternativa incorreta. Letra A, dor torácica pleurítica é o sintoma mais comum no derrame pleural. Verdadeiro, correto. B, os critérios de Light são sem dúvida a melhor maneira de diferenciação entre transudato e exudato. Também está correto. C, a sensibilidade da toracocentese para derrames pleurais malignos representada pela citopatologia, ou seja, a citologia ocótica do líquido pleural chega a 85%. Não chega, pessoal. É em torno de 50%, 40% a 65%. Isso está incorreto. D, níveis baixos de glicose, menor do que 60, estão associados entre as causas mais comuns de derrame pleural, derrame parapneumônico, tuberculose, neoplasia e artrite reumatoide, perfeito, tem muita inflamação, muitos glóbulos brancos, muitos leucócitos, cai glicose, cai pH. C. Carcinomas brônquicos, com maior frequência os adenocarcinomas, linfoma e carcinoma de mama constituem 75% das causas de derrame pleural maligno, vimos isso também, verdadeiro, portanto a única incorreta para a gente é letra C, gabarito da questão. Era isso que a gente tinha para conversar sobre derrame pleural. Mais uma vez, se gostarem do nosso material, passem a nos seguir, dê um like, que vocês não vão se arrepender. Forte abraço.